O que aconteceu? Será que o Felca decepcionou o Cariani e o Balestrin? É isso que a gente vai conferir no vídeo de hoje, mas antes, meu mano, se inscreva no canal e deixe seu like, que isso daí me ajuda bastante e não te custa nada. E um recado rápido aqui, ó. Eu tô comendo essa barrinha aqui de proteína, sabor ovo maltine, lançamento da Integral e a famosinha aí no TikTok, tá? Aqui no site da Integral, o kit da barrinha de 12 unidades tá saindo de R$ 125 por menos de 80 ao utilizar o cupom MANOS, tá? Lembrando que no site da Integral, compras acima de R$ 200, vocês garantem frete grátis, independente da região do país. E o link do site da Integral tá aqui na descrição. Caramba! Caramba! Posso te fazer uma pergunta primeiro, de coração? De verdade, nós fizemos algo pra você? Você está chateado com algo? Nós fizemos algo pra você agir dessa forma? O que nós fizemos? Eu confiei em você. Divide comigo. Eu falei pra todo mundo que você ia conseguir. Eu falei Caramba, já começa o vídeo assim, velho. pra todo mundo, nunca mais vão chamar ele de pau de catamanga. Isso não vai acontecer. E sabe o que acontece? As pessoas diziam pra mim, Renato, esquece, ele nunca será. Falaram pra mim, você tá postando a ficha no cara errado. Esse cara não vai fazer o trampo. Aí ele desaparece, não dá satisfação. De verdade, eu acho que eu fiz algo ou você fez algo. Se foi algo pessoal, você devia falar. Você não tá dormindo na rua, né? Porque você tá de barba pra fazer? Cara, eu vou falar a verdade pra vocês aí. Não é nada pessoal com vocês não, nada que vocês fizeram. Só que, realmente, quando começou o projeto, eu vi no projeto uma forma de mudar de vida, vi no projeto uma forma de encontrar um futuro melhor mesmo, de vencer meus próprios demônios. Só que esse mês eu Você realmente... perdeu pros seus demônios. Use o cupom CTRC e garanta os melhores preços e descontos na melhor marca de roupas, que é Alfa. Vou explicar pra você. Bora melhorar essa vestimenta, ficar no jeito. Por mim eu desistiria. Ó, Não dá, tio. Eu tô cansado disso. vou explicar pra você. O Felca, Você vai explicar o quê? num primeiro momento, eu achei que ele tava chateado com a gente. Porque ele não respondia às Você nossas desapareceu? mensagens. Só que eu comecei a fazer uma autoanálise e falei assim, peraí, mas não há motivos pra ele ficar chateado com a gente. Todas as vezes, somos nós quem chamamos ele. Todas as vezes nós estivemos aqui pra treinar com ele. Todas as vezes nós estávamos alimentando ele. Eu falei assim, não, eu não vou atribuir a mim uma culpa que é dele. A culpa é dele. E de verdade, a gente também não pode julgar o Felca. Porque o Felca é a maioria das pessoas. Quantas pessoas que assistem esse canal que já não tentaram por várias vezes fazer dieta, treinar, e por algum motivo, quer seja uma mudança de rotina, quer seja uma mudança no trabalho, ou alguma dificuldade, fez com que ele, de alguma forma, desistisse. Ele disse. Então, eu tenho uma visão. Minha visão de verdade. Primeiro, vamos entender o que aconteceu. Vamos entender o que aconteceu. E segundo, vamos apoiar. Porque se a gente também desistir dele, ele vai desistir. O áudio tá meio ruim, né? Mas acredito que dê pra entender. Quantas pessoas e de quantos projetos que nós tivemos aqui, que a gente foi buscar a pessoa, trouxe a pessoa e hoje a pessoa tá aí, o Igor do Flow. Quantas vezes o Igor do Flow ficou uma semana, 2 semanas sem aparecer? E hoje o Igor do Flow tem regularidade no treino dele. Mas o Igor do Flow não me prometeu nada de que ia virar atleta. O Igor do Flow não falou que queria competir. O Igor do Flow sempre foi o cara que odiou a sala de musculação. Agora o Felca, ele quis que nós abraçássemos ele. E nós abraçamos. Então, quando eu vejo desse ponto de vista, eu concordo com você. A gente tem que dar uma segunda chance. Mas até que ponto que essa segunda chance é válida? Levando em consideração que ele deixou a gente falando, não deu uma satisfação do que estava acontecendo, ainda me volta com essa cara de pau. Eu acho que a gente tem que ouvi-lo, mas a história conta, Júlio, que a maioria das pessoas que tiveram a saúde e o corpo transformadas no início, elas caíram. É aquilo que a gente sempre falou, Júlio. Primeiro, Chúlio, segue o roteiro, Chúlio. Novela tá fera. Crazy. vira um esforço extremo. Depois, cria-se uma rotina. E depois vira hábito. O hábito define a pessoa. Então, quando vira hábito, faz parte da pessoa. Ainda não virou hábito pra ele. Não virou hábito e, o pior, falta de comprometimento. Ele não se comprometeu de graça. Ele veio aqui, se propôs a fazer conosco o projeto, começou muito bem, fizemos tudo o que podíamos. Aí, do nada, o cara me some. Todo mundo no canal fica falando cadê o Felca, cadê o Felca, cadê o Felca. A gente procurando o Felca e o Felca sem responder a gente. Custava ele te mandar uma mensagem pra gente, falar, tô com problemas pessoais, não consigo ir até vocês. Mas isso é característica da personalidade do Felca, Júlio. O Felca é um bicho estranho, velho. Ele é trancado dentro de casa, ele é meio depressivo, ele é uma pessoa que guarda muitos seus sentimentos, ele é introspectivo. Senta aqui. Senta aqui porque eu tô tentando acalmar o Júlio. Eu vou explicar pra você. Eu tenho uma visão. Todas as pessoas, Felca, que eu cuidei ao longo da minha vida, elas, de alguma forma, em algum momento, caíram. E eu estive lá para estender a mão e levantar. Mas a concepção do Júlio é que você abandonou a gente.
E a minha concepção é que você, acima de tudo, é uma pessoa de personalidade difícil. Depressivo, introspectivo. Você é um bicho esquisito. E aí, eu falei assim pra ele, pô, vamos pelo menos ouvir o Felca primeiro. É bicho, é pau de catamanga. Só vou colecionando os apelidos aqui. Felca, o que aconteceu nesse último mês que você desapareceu? Faz um mês, cara, que você desapareceu. Você tá jogando Tigrinho? Bom, Sem risada. eu vou ser sincero com vocês, tá? E pra mim é muito difícil falar isso porque envolve um enfrentamento. Mas eu tenho depressão, eu tenho um diagnóstico de depressão e muitas vezes esse último mês eu vou ser sincero com vocês porque se eu mentir, Você tá mentindo pra você mesmo. sim, esse último mês eu voltei a beber e o álcool na minha vida, ele não funciona como uma diversão. Eu não bebo pra me divertir, eu não bebo pra dar Uma válvula rolê. de escape. Eu bebo pra Fugir dos problemas. calar minha mente, sabe? Eu bebo pra... E quando você bebe, você esquece? Durante o período que eu não tô em mim, por causa do álcool, eu esqueço. Só que depois volta em dobro o peso, todo o peso volta em dobro. E aí você se fecha. E eu me fecho. E esse mês eu tive um mês mais difícil, um mês de uma certa baixa na depressão. Eu não tô conseguindo dormir direito. E quando eu durmo eu só tenho pesadelo. E quando eu entrei no projeto, eu já tava com tudo isso nas minhas costas. E eu nunca falei isso pra vocês, porque eu sempre penso que eu tenho que chegar e ser divertido e fazer o pessoal rir, trazer um alto astral. Só que muitas vezes é muito difícil lidar com a minha própria cabeça, assim. Eu tenho pensamentos muito pessimistas e muitas vezes... Não sei vocês, mas o meu problema sempre quando eu assisto Felca é que na maioria das vezes não dá pra saber se ele tá falando sério ou se ele tá zoando. Mas aqui eu acredito 100% que seja sério, tá? Eu acho que ninguém brincaria com um tema relacionado à depressão. Por favor, que é uma doença muito séria. eu não consigo dormir e na verdade muitas vezes eu sei que isso pode parecer até mais pesado, muito pesado, mas muitas vezes eu me odeio, assim. Quanto tempo você não dorme 8 horas seguidas? Faz muito tempo. Você sabe que isso é destruidor pra mente e pra saúde, né? E o momento que eu tava no projeto com vocês, que vocês me receberam, foi um dos momentos melhores da minha vida, assim. Um momento que eu tinha mais ânimo, que eu tinha mais vontade, eu tava conseguindo vencer essa desgraça que é essa depressão, essa desgraça que é essa doença. Eu tinha mais impulso. Só que quando a voz se torna mais forte na cabeça, eu meio que não sei pra onde ir. E esse mês aconteceu isso. Mas eu tô falando do fundo do meu coração mesmo que eu queria pedir desculpa. E essa desculpa ela vem com muita carga, porque não é uma desculpa que eu peço só pra vocês, é uma desculpa que eu peço pra mim mesmo. Porque a única coisa que me mantém vivo e a única coisa que me mantém acordando todo dia é acreditar que o amanhã pode ser melhor. É acreditar que eu posso vencer todos os meus demônios, acreditar que eu posso vencer todos os meus pensamentos ruins, meus pensamentos de ódio, acreditar que eu posso um dia viver uma vida normal. Só que a mente, ela pega peça, cara. E Você tem tido algum tipo de lazer pra tentar escapar dessa situação? Sair, passear, fazer alguma coisa que consiga escapar da tua mente? Porque também se você, Felca, ficar trancado dentro do quarto, nessas trevas, com esses pensamentos, sem sair dali, cara, me preocupa a evolução disso. Olha, eu não sei vocês, desabafando aqui. Normalmente é normal você ter dias de baixa, assim, né? E quando eu me pego num dia de baixa, assim, cara, eu vou pra academia e me ajuda bastante. E aí, dia de baixa eu falo, cara, você não quer ficar fazendo nada, você só quer ficar deitado, quer ficar meio que numa vibe deprimida e depressiva, sabe? Quando eu me pego nessa situação, eu não imediatamente, espero um tempo, fico procrastinando um pouco. Passou 1 hora, 2 horas ali, eu resolvo ir pra academia, treino, faço um cardio, alguma coisa, já me sinto bem melhor, fico mais disposto e aí sim consigo fazer as coisas do meu dia a dia. Acho que isso daí é uma dica fundamental para quem sofre também de um problema sério, ou para quem tem também, né, que é normal ter esses dias assim como eu também tenho. muito raramente que eu tenho algum lazer, que eu consigo fugir um pouco. A gente chama de buraco, né? O que ele tá enfrentando agora. E boa parte desse momento de escape é realmente o que eu tenho com álcool, assim. Só que não vale a pena. Não vale a pena porque a dor, ela vem com o dobro de peso depois que o efeito passa, e você acorda no outro dia, você sente com 10 vezes mais peso, assim. Você sabe que fisiologicamente falando, metabolicamente falando, o álcool, ele, num primeiro momento, ele é uma solução paliativa. Porque quando você está num quadro desse de depressão, onde os hormônios da euforia, do bem-estar, estão suprimidos e o hormônio do estresse está em alta, o álcool ele consegue, num primeiro momento, te libertar disso. Você se sente mais leve, você se sente menos carregado. O problema é que os receptores para o álcool são ligados
há liberação do hormônio que vai te acalmar, só que você dorme, no outro dia quando você acorda, esses receptores foram embora, você tá ainda mais suprimido de hormônios do bem-estar, e aí você acorda pior do que você estava antes do álcool. Você acorda pior. E aí você só vai ver uma saída, beber de novo para ficar melhor. Por isso que me preocupa, por isso que eu perguntei. Como você está fazendo para sair desse ciclo terrível de ficar trancado dentro de casa, você e seus pensamentos? Quando eu comecei no projeto, eu comecei com tudo. Eu fiz 2 meses de muita disciplina, sem errar. No último mês, no terceiro mês ali, eu entrei no buraco fundo mesmo. Aconteceu alguma coisa ou foi acontecendo? Não, eu acho que foi acontecendo. É uma carga que eu já carrego há muito tempo, assim. Mas, principalmente, eu falo isso com toda humildade, eu queria que vocês me recebessem de volta. Porque eu preciso provar pra mim mesmo, e com todo respeito, não é provar pra vocês, mas é provar pra mim mesmo que a depressão, essas merdas, o pessimismo, o ódio, não pode ser maior do que a minha força de vontade de mudar. E o que eu peço pra vocês é mais um mês. Mais um mês pra me provar. Eu não quero que vocês acreditem no que eu digo, acreditem na minha palavra. Eu quero que vocês acreditem na minha atitude, no que eu vou mostrar. Porque tem uma frase do Napoleão Bonaparte que diz assim: eu não sou glorioso pelas minhas vitórias. Eu sou glorioso pelas derrotas aonde eu consegui me levantar. E eu entendo que eu caí, que eu fui derrotado, mas eu acredito porque eu tenho que acreditar que eu consigo me levantar e consigo sair dessa merda. E pra provar isso pra vocês, eu trouxe aqui a última garrafa de vodka. E eu quero... Julião tá na trembo, tá, filho? Tá com raiva, tá bravo. Eu julgo que seja novela, mas também pode não ser. Mas olha a cara do maluco como tá chupada também. Rapaz. Julião tá no shape, fera. Fala. Olha lá, olha lá. Eu quero que seja a última vodka que eu boto na minha boca. Vai ser. Você tem que entender uma coisa, cara. Eu acredito, o Renato acredita, nós acreditamos. Mas o mais importante é você acreditar. Renatão, na minha concepção, o que eu acho que aconteceu? Ele vinha se tratando, treinando, liberando dopamina durante o treino, que era fundamental para manter o equilíbrio emocional dele. Parou de frequentar, automaticamente não tem mais liberação de dopamina, e aí ele começa a fazer o quê? Voltar para a situação que ele tinha antes. Ele Júlio, se fecha. eu tive um filho, eu falo tive porque hoje ele tá bem, mas ele tá monitorado. Você sabe, o meu filho mais velho, Sim. Guilherme, é público. O meu filho mais velho, o Felca, ele foi internado no Canadá, porque ele foi evoluindo o quadro dele de depressão, que ele começou a ter psicose. Ele foi internado no Canadá. Meu filho chegou a evoluir o quadro dele, que ele achou, ele começou a ligar pra gente dizendo que tinha alguém perseguindo ele. E alguém seguindo ele. E a gente entrou em pânico. Poxa, alguém perseguindo meu filho. Não tinha ninguém perseguindo meu filho. Ele estava num quadro depressivo. Esse quadro depressivo não foi tratado. E Ele foi evoluindo, até entrar num quadro de psicose. O que salvou meu filho? Primeiro, o que salvou meu filho, acima de tudo, foi amparo. Foi cuidado, amor, carinho, preocupação. Segundo, mudança de ambiente. E terceiro, a atividade física. Meu filho era obeso. O que o Júlio disse é o que eu compactuo. Você é muito obsessivo. Tipo, quando você virou a chave, você se comportava como um atleta. Você não colocava um doce na tua boca, você não comia nada. Você era um cara 100%. É uma característica sua. Você é um cara obsessivo. Se você colocar uma coisa, só que da mesma forma que às vezes você é obsessivo pro lado bem, É o 880. É o 880. Você vai lá e bebe todo dia. Aqui a gente quer que você seja 80, cara. O 8 não serve. Se eu tivesse disposto a desistir, eu não estaria aqui. Porque eu acredito que eu sou mais forte. Eu sou mais forte do que toda merda. Toda merda na minha cabeça. Eu sou mais forte do que a depressão e é por isso que eu tô aqui. É difícil pra mim vir aqui. Hoje foi o dia mais difícil pra mim vir, porque eu tô mesmo humilhado. Eu tô vulnerável. Foi um enfrentamento, falar tudo que eu falei. É um enfrentamento olhar pra vocês agora. Eu tô até com um pouco de dificuldade de olhar pra vocês. Porque eu sei que vocês confiaram em mim. Eu sei que vocês deram tudo pra mim que vocês puderam. E eu sinto que eu decepcionei vocês. Eu sinto que vocês tiveram uma expectativa em mim em que eu não pude atender. E Decepcionou, mas é isso, meu. Bola pra frente, levanta a cabeça e vai pra luta de novo. eu me sinto culpado, mas a chama ela não se apagou. Porque não é uma questão de querer. A depressão, ela é muito mentirosa, porque ela fala pra você ficar na cama o dia inteiro e fala que tá tudo bem você fazer isso, tá tudo bem você beber, tá tudo bem você ficar na cama, tá tudo bem você não realizar os objetivos, tá tudo bem você não realizar suas metas, mas o que ela não fala é o dano e o caos que isso vai gerar na sua vida. Ela não fala isso pra você, ela só fala pra você ficar na cama. E daí quando eu percebo
a minha motivação sumindo, o meu ânimo sumindo, eu retomando alguns vícios negativos, eu percebo que não tem a opção de vencer a depressão e vencer os meus demônios. É uma necessidade. É uma necessidade que eu tenho. E se não fosse o sentimento de eu preciso estar aqui, eu não estaria. Então, se vocês puderem me receber de volta, eu quero provar não com palavras, mas com atitude. Eu peço um mês a mais, um mês, para revelar meu corpo, mostrar o progresso, mostrar o resultado de tudo, de toda a disciplina que eu tive. Eu caí, mas eu vou voltar mais forte e quero continuar e quero provar para mim mesmo que eu sou mais forte do que a depressão, que eu sou mais forte do que os demônios. E eu quero ouvir um pouco de vocês agora, se vocês me recebem de volta. Vou falar primeiro aqui, ô Felca, porque eu sou um cara de coração mais mole, sempre fui. O Júlio é um cara mais durão. Eu vou dizer o seguinte, que eu te entendo. Entender não significa aceitar. Entender não significa que tá tudo bem. Até porque quem tolera muito faz de algo negativo banal. A gente não pode banalizar o projeto. Eu te entendo porque você... Quantos você tem, Felca? 26. Você tem a idade do meu filho. Meu filho nasceu no dia 3 de maio de 1999. Você tem a idade do meu filho. Eu te entendo porque você literalmente tem a idade do meu filho. Então, eu vejo muito do meu filho em você. E eu sei a luta que você passa. E eu sempre vou estar do seu lado para entender, te apoiar. O que talvez tenha mais nos magoado foi a ausência de notícia. Foi a falta de você olhar e falar assim, cara, eu não tô bem, eu preciso de ajuda. Mas eu também respeito isso. Porque ainda não há uma construção de intimidade. De você olhar e falar assim, pô, tô mal, velho. Talvez outras pessoas estejam mais acessíveis para você quando você estiver assim. Ou talvez você nem tenha essas pessoas. Talvez a luta é você contra você mesmo. Então, da minha parte, eu não só recebo você de volta, como vou redobrar a minha atenção e começar a perceber pequenos gatilhos que eu devia ter notado quando você começou a vir aqui. Eu já vi você menos brincalhão, menos divertido, mais fechado. Teve um dia que a gente sentiu que você estava um pouco até irritado. Características que eu, experiente nisso, sei que é uma mudança de comportamento ligado a um processo de início de depressão novamente. E eu não percebi isso, fui perceber com seu sumiço. Agora o Júlio, ele já é mais general. Eu não sei como é que é a visão do Júlio sobre isso. A minha visão é a seguinte, Falcão. Eu já tive essa idade, cara. Na sua idade, o meu problema não era bebida. Meu problema era balada, mulher. Então tinha muito problema. Eu já era campeão brasileiro nessa época. E o meu grande dilema era, será que eu vou levar isso adiante? Será que eu tenho condição de ser competitivo num cenário que não existe ajuda, que não existe patrocínio? Eram outros tempos. Então, eu ficava entre a cruz e a espada. Mas aquele amor que eu tinha dentro de mim no esporte nunca deixou de apagar. E eu nunca, em nenhum momento, sonhei em deixar de acreditar que eu poderia ser melhor, que eu poderia trazer a minha versão melhor. Eu, Júlio, eu acredito totalmente que você tem condição de ser a sua melhor versão. Mas não adianta eu acreditar sendo que você não acredita. Então, o que me pega aqui é, eu já conversei com você várias vezes por inbox. Inclusive ontem agradeço você ter me mandado uma mensagem, porque ontem eu estava enfermo, estava ruim e não consegui vir trabalhar, e você mandou uma mensagem ali para mim. Então isso mostra que você tem empatia, que você é solidário. Mas eu preciso que você seja solidário com você mesmo, que é o que não está acontecendo. Você precisa ter compaixão com você e no momento de dificuldade, você nos procurar. Nós seríamos o primeiro a ir lá na sua casa, a tirar você da cama e a levar para a academia. Só que você precisa depositar esse voto de confiança em mim e no Renato. E quando você se coloca dessa forma e desaparece, quer dizer que você não está confiando na gente totalmente. Então, é isso pra mim que me deixa chateado. O fato de você sumir, o fato de você voltar a beber e o fato de simplesmente você falar, cara, eu não tô legal. Eu preciso de ajuda. Eu preciso que vocês venham até mim. Eu preciso de alguém que me faça sair dessa situação. Entenda uma coisa, o álcool é o seu veneno. E a musculação é o seu remédio. Se você deixa de usar o seu remédio, logo você vai pro veneno. Os dois vão caminhar lado a lado, o bem e o mal. Então, se você não tomar o seu remédio que vai te fazer bem, o mal vai acontecer para você. Então, o que você tem que fazer? Não deixar mais cair no limbo que você caiu. Você não pode fazer isso. Primeira coisa que eu quero que você faça, cara, levanta a cabeça, ergue o peito e sinta-se à vontade. Porque antes de qualquer projeto, você realmente está entre amigos. Eu gosto muito de você como pessoa, o Renato gosta de você como pessoa, e isso não interfere em nada, absolutamente nada. Esquece o projeto, esquece o canal, esquece as pessoas. Mas a forma como você se comporta não mostra maturidade para encarar a nossa amizade como ela deveria ser. Então... É que como o Felca ficou famoso, ele é um cara muito fechado, eu acredito que a experiência dele com outras pessoas fez com que ele não se sentisse tanta vontade assim com o Cariani e com o Balestrin, porque ele já não tem tanta intimidade com o restante das pessoas assim que são famosas. Falou assim, pô, se eu não tenho intimidade com o pessoal aqui que tem fama, que eu tô
conversando tudo mais, obviamente que eu não terei com o Cariani e com o Balestrinho. Só que não, aqui no vídeo já ficou claro que não, que apesar de serem famosos e tudo mais, ele pode contar sim com a ajuda dos dois. Então o meu desejo é que você nos permita a sermos seus amigos de verdade, para poder compactuar, para poder dividir, para poder lá na frente dar risada junto de tudo que você está passando agora. Eu acho que o Júlio atingiu o ponto, cara. Eu acho que o Júlio foi de uma sabedoria muito maior do que a minha, inclusive, com as palavras. Deixa a gente ser seu amigo, cara. Sabe por quê? O ambiente molda a gente. Se você estiver mais próximo da gente, o nosso ambiente impacta no seu ambiente. E me desculpa, Felca, seu ambiente não é bom. Não é bom, cara. Trancado dentro de um quarto, escuro, é o pior ambiente para quem quer sair de uma depressão. Não só o ambiente, tá? As pessoas. Ficar trancado, agarrado numa rede social. Ficar trancado com seus próprios pensamentos, que na maioria deles são pensamentos ruins, não é o melhor ambiente. A gente vai até você. Dane-se os nossos compromissos. A gente vai até você, cara. A gente vai até você, a gente desce você, coloca você pra treinar, faz um treino, volta, sai, vai comer alguma coisa junto, volta, abre aquelas janelas. A tua expectativa é outra. Deixa a gente ser seu amigo. E o Júlio falou uma coisa, levanta a cabeça, velho, tá tudo bem. Sei que você não gosta muito de abraço, você detesta contato, mas não tem muito jeito. Levanta a cabeça, cara. Estamos juntos nessa, certo? É de coração, é de verdade. Ele é gigante, né, cara? Não é por vídeo, não. Esquece esse momento. É por você. É por quem você é pra nós. Esquece o Felca. Eu tô falando com o Felipe. Não é o Felca. É muito mais do que isso. Não é pro canal. Se o Maurício quiser desligar agora, ele pode desligar. Mas o que eu quero, de verdade, é que você seja nosso amigo. Porque nós somos amigos de você. Certo? Bom, Julião, tá feita a conversa. Meu coração tá em paz. Eu também. Agora eu tô... Porque Sabe, precisava jogar isso pra não é fora. só isso, eu tava angustiado, velho. Porque eu sabia que tava acontecendo alguma coisa. Eu só não sabia que era tão pesado. E agora eu acho que a gente tem que retomar o projeto, virar a página. Eu sou um cara de virar a página, tá, Felca? Virar a Começar página. de novo. O Caiu, Júlio colocar levantou, você nessa levantou. sala de musculação e você fazer o melhor treino da sua vida hoje. Vamos lá, cara. Vamos lá. Tô motivado. Eu vou provar que é possível e eu vou contar mais com vocês, de verdade, porque eu tenho um problema. Sempre que eu tô mal, eu tento me fechar em mim mesmo, porque eu tenho medo de dar trabalho para as pessoas e medo que elas vão se incomodar. Eu tenho muito medo de incomodar. Então me fecho em mim mesmo e tento suportar sozinho, mas é muito difícil e tem vezes que simplesmente não dá. Ninguém fica forte sozinho, Felca. Ninguém cresce sozinho. O Renato teve pessoas que foram essenciais pro crescimento dele. Assim como ele, como o Maurício, são essenciais pro meu crescimento. Ninguém consegue nada sozinho, cara. Você não vai conseguir as coisas sozinho. Você precisa se agarrar em pessoas que são espelho e que hoje estão numa situação que podem te fortalecer. Isso é interesse em comum. E nós temos o mesmo interesse que o seu. Meu filho tem filho já, esposa, família, trabalho. Se você chegar pra ele e falar assim, como é que tá a depressão? Sabe o que ele fala? Controlada. Não tem cura. Controlada. Tem ele fala. controle. Tá controlada. É só por hoje. Fala, filho, tá tudo bem, como é que estão seus remédios? Tá tudo bem. E a depressão tá controlada, velho. Controlada. Conta com a gente, tá bom? Vou contar. Obrigado mesmo, obrigado por me receber de volta. Sou grato do fundo do coração. Eu vou entrar mais em contato com vocês, vou conversar mais com vocês, vou deixar mais vocês fazerem parte da minha vida. É difícil pra mim me abrir, mas eu vou tentar o máximo porque eu sei que vocês realmente querem meu bem. E eu não sei disso, eu não sei por isso do que é mostrado na câmera, eu sei por isso do que é mostrado no off. Quando vocês chegam e falam, e aí, como que tá? Tá tudo certo? Tá precisando de alguma coisa? É aí que eu vejo que vocês realmente querem meu bem, querem meu crescimento. Eu vou acreditar mais em vocês, vou confiar, vou deixar vocês acreditarem mais em mim, vou deixar vocês confiar em mim. E eu não tô nem um pouco desmotivado. A chama, ela diminuiu, aquela chama, aquele impulso, aquele ardor que eu tinha, aquela vontade, ela diminuiu, mas ela não se extinguiu. Eu vou nutrir ela para que ela volte e eu prove para mim mesmo que eu sou capaz. E ela vai voltar. Vai voltar. Vamos treinar? Vamos treinar. Deixa um comentário de apoio aqui, porque só quem convive com o Felca, quem segue o Felca sabe como é que é. Altos e baixos. A vida é feita de altos e baixos. Vamos junto. Vamos agora pro vídeo então, onde o Cariani ele comenta mais a respeito da depressão do filho dele. O vídeo é de uns anos atrás, tanto que vocês vão perceber isso daí por conta da mudança física do Renato, tem menos cirurgias plásticas, né? E por conta que ele também tá em outro patrocinador. Renato, você falou do Gui? Deixa eu mostrar essa foto aqui que ele postou. Eu até comentei, muito legal. Olha que evolução incrível. Cara, não parece o Gui aqui. Não parece, né? Não parece mesmo, mudou tudo nele. Fera, Fera demais. fera. Vamos lá. O Hardcore Sou Dias mandou assim. Eu vejo essa foto, Maurício, me deixa um pouco aborrecido, sabia? A rede social, Maurício, é um lugar onde a gente precisa trazer boas energias. Sim. A rede social é um lugar onde a gente tem que trazer motivação para as pessoas. Todas as pessoas têm problemas pessoais. Quem me vê todo dia acha que eu não tenho problema, né? Porque eu tô sempre sorridente, carismático, brincando, se divertindo, curtindo a família, curtindo os amigos, treinando, curtindo os prazeres da vida. E olha e fala assim, cara, eu queria ter a vida desse cara. Esse cara não tem problemas. Afinal de contas, ele tá sempre sorridente. É que eu faço isso há tanto tempo. E eu sou um influenciador digital já há tanto tempo que eu entendi a missão. A missão do influenciador digital, pode ser do mundo fitness, como pode ser de qualquer outra área, é inspirar, é ensinar e motivar pessoas.
Eu não posso ser uma pessoa melancólica no meu... Eu não posso, não, eu até posso, mas eu não quero. Eu não quero ser uma pessoa melancólica no meu canal, eu não quero trazer a minha tristeza, eu não quero trazer o meu aborrecimento. Eu, tá? Respeito, por exemplo, outras pessoas que são mais abertas, que são mais espontâneas, eu não quero. Porque, do outro lado, às vezes tem pessoas aborrecidas, pessoas tristes, pessoas chateadas, e elas querem apenas um sorriso, uma motivação, um ato da sua parte que levante elas. E às vezes essa pessoa está tão derrubada, e aí de repente, se eu trouxer o meu problema, a minha chateação, elas vão ficar ainda mais derrubadas. Mas eu olhei essa foto e me tocou o coração para falar. Há 3 semanas, o meu filho vem numa crise de depressão muito profunda. O meu filho, ele voltou do Canadá. Meu filho estudava no Canadá, ele fazia administração de empresas lá. E eu tive que trazê-lo às pressas do Canadá, juntamente com a mãe dele, porque ele teve uma crise muito grande de depressão, que levou a um quadro de síndrome do pânico, que ele foi internado num hospital psiquiátrico no Canadá. E imagina você, com o seu filho, sozinho no Canadá, internado num hospital psiquiátrico. Imagina como eu e a mãe dele ficamos. Eu trouxe ele dos Estados Unidos, ele estava fazendo faculdade lá. Eu já tinha pago a faculdade dele por 6 meses. Lembrando, a mãe dele não é a Tati, tá? Só pra vocês não confundirem assim. Não é mãe que eu tô falando de sangue, tá? Porque a Tati considera ele tanto como filho e ele considera a Tati como mãe também. Nos Estados Unidos, perdão, no Canadá, eu já tinha pago por 6 meses. Porque lá no Canadá, dependendo da instituição, quando você é um estrangeiro, você é obrigado a pagar 6 meses antecipados. Eu já tinha pago 6 meses. 6 meses de uma faculdade no Canadá não é barato. Nós estamos falando aí de 150 mil reais, mais ou menos. E ele veio com apenas 2 meses de faculdade ali, dos 6 que já tinham sido pagos. Quando ele veio pra cá, ele veio obeso, descrente dele mesmo, com a autoestima no pé. Assim, não era meu menino. E ele veio logo o período da pandemia, e quando passou o período da pandemia, em julho, ele veio para casa. E aqui em casa ele conheceu a atividade física, os treinos, se apaixonou por isso, e isso virou o objetivo da vida dele. E isso transformou ele. Transformou o coração dele e fez dele um menino brilhante. E aí eu vi aquela depressão cada dia indo embora. E ele usa doses pesadas de medicamentos, altamente pesadas. E essas doses começaram a baixar. Então, um garoto que tomava, por exemplo, 150 miligramas de sertralina, mais outros 4 tipos de medicamentos. Medicamentos para desligar, a gente usa o termo, né, para dormir. Medicamentos para ligar, para acordar, fora os antidepressivos, fora medicamentos que ele utilizava para outros problemas psiquiátricos. Eu vi ele baixando essas doses. E isso me deu uma alegria tão grande, gente. Porque você vê o seu filho se livrando dessas medicações. E aí, cara, eu cometi um erro tremendo. Eu incentivei ele a abrir um Instagram, a mostrar o projeto dele, a mostrar ele crescendo, a mostrar ele evoluindo, a mostrar ele progredindo. E ele veio progredindo, ele veio evoluindo e mostrando o seu trabalho no Instagram, e ele foi curtindo esse processo. E rede social vicia, gente, porque de alguma forma você recebe mensagens de tantas pessoas e tem tanta gente boa na internet, e aquilo vai te motivando, e ele é muito frágil. Então as pessoas muito frágeis, elas acabam tendo isso como uma energia de motivação. Só que há algumas semanas atrás ele conheceu um outro lado da internet, né? O lado do hate. Eu acho que ele tomou hate porque na época ele ia fazer um projeto natural e ele já não estava mais parecendo que estava natural. Então a galera começou a cobrar, né, um posicionamento dele para saber se ele estava de fato usando as paradinhas e fosse falar a verdade pro público, né? E aí acho que não teve nenhum posicionamento dele e aí começou a tomar hate. E aí eu assumo a culpa, porque eu trouxe ele pra isso. E ele não estava preparado psicologicamente pra isso. Ele não estava preparado pro hate. E aí ele foi hospitalizado. Ele saiu de casa, não tá mais morando comigo. Ele tá morando com a mãe dele. Há 3 semanas ele não consegue treinar. Ele tá à base de medicamentos. Ontem ele teve uma crise muito severa. A mãe dele teve que levar ele novamente para um hospital psiquiátrico. E hoje ele está fazendo vários exames. Foi anteontem que isso aconteceu. Ontem ele fez uma acupuntura especial. Hoje Eu fico pensando aqui, tá certo, o carinha tem dinheiro, consegue dar esse amparo pro filho, né? E quem não tem, meu? Putz, é complicado, sabe? Infelizmente no nosso país o que manda aqui é quem tem realmente capital ali, pode tá buscando por serviços melhores, né? Quem não tem acaba sofrendo. Eu não tô fazendo nenhuma crítica aqui ao capitalismo, qualquer coisa do tipo, tá? Só tô comentando uma realidade infeliz do nosso país. ele está fazendo vários exames. E eu só quero ver meu menino de volta. E que bom que o Cariani consegue oferecer um amparo legal pro filho dele, entendeu? Ver meu menino bem.
Eu não quero perder ele. Na segunda-feira, a mãe dele teve que sair correndo porque ele teve pensamentos suicidas. A mãe dele também tá sofrendo muito porque é uma pessoa sozinha, tá difícil para cuidar dele. Eu fiz um pedido para ele, falei assim, vem treinar comigo pelo menos, volta a treinar. Tô na expectativa de que ele possa vir amanhã treinar comigo, para que eu possa vê-lo. Ele é um bom menino, quem convive com ele sabe, todas as pessoas que convivem com ele sabem que ele é um menino de bom coração, extremamente educado, doce com todo mundo. Eu tenho medo do que ele possa vir a fazer, porque é uma doença horrorosa. Eu não abro isso no Instagram, eu vou continuar sorrindo, eu vou continuar transmitindo boas energias no Instagram, porque é o que as pessoas esperam de mim. Quando abrem o Instagram, esperem motivação, mas não tá fácil pra mim. Não tá fácil pra mãe dele. Aí eu olho essa foto, já me parte o coração. Porque vocês veem aquele menino com a camisa da probiótica. Eu vejo aquele garoto ali, com a camiseta branca. Pra mim, ele vai ser sempre o meu pequeno, meu garoto, com o mesmo sorriso. Esse sorriso meigo. Mas eu tenho fé de que ele vai vencer essa depressão. Tá muito pior do que teve todas as vezes. Existem vários médicos tentando ajudar, mas eu tenho fé de que ele vai melhorar. Ele é só o meu menino. Eu sei que pra vocês ele é uma figura pública, um garoto. Se algum dia ele machucou algum de vocês, eu vou garantir pra vocês que não foi por querer, porque quem convive com ele sabe o menino doce, maravilhoso que ele é, mas ele é meu menino, entendeu? Pra mim ele é aquele garotinho ali, ó. Na verdade até um pouco mais novo que ele. Quem tem filhos vê os filhos sempre como um garotinho. Se eu posso acrescentar mais alguma coisa a respeito disso, é que se você está passando por algum problema, busque ajuda, busque amparo, que é importante. Tá sempre tratando, né, e se cuidando. E atividade física é muito boa nesses casos, né? Estamos torcendo aí, tô torcendo também pro projeto do Felca, então ansioso aí para mais um episódio, ver ele treinando, ver ele evoluindo, que eu tenho certeza que isso daí vai motivar bastante gente, tá bom? Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, muito obrigado para quem assistiu, deixou seu like, se inscreveu no canal e tamo junto, galera, valeu, é nóis, fui!